No dia 1º de abril de 2021, ainda esse ano, foi quando eu gravei meu primeiro vídeo de política e agora eu vou fazer uma retrospectiva do que eu pensava naquela época e como as coisas foram mudando ao longo desse ano. Então eu gravei esse vídeo de política, na época eu não tinha nem essa lousinha aqui, eu fazia com a minha mão, que era um mecanismo que eu tinha para gravar vídeo de matemática, resolvendo exercício, e eu usei para fazer um vídeo de política porque eu vi uma entrevista do Luiz Stuhlberger, que é uma das maiores lendas do mercado financeiro brasileiro, ele argumentando que ele via como basicamente certo que o segundo turno em 2022 seria entre Lula e Bolsonaro, e ele falou que ele via esse cenário com uma probabilidade de acontecer como algo em torno de 90%. E eu discordei bastante dessa entrevista e eu resolvi fazer esse vídeo falando, olha, eu acho que isso aqui pode até ser o mais provável, naquela época poderia ser, e eu acho que hoje até pode ser o mais provável, mas eu não acho que é tão provável assim. Quando você fala que alguma coisa tem 90% de chance de acontecer, é basicamente você falando que a chance de acontecer um outro cenário é muito remoto, e eu não acho que é tão remoto assim. Beleza? Então eu gravei esse vídeo na época, não tinha nem essa luzinha, agora eu tenho uma luzinha um pouco mais bacana para fazer esse tipo de coisa, e eu argumentei que a terceira via teria uma certa dificuldade, mas que seria, na minha visão, muito mais fácil atacar o eleitorado que votou no Bolsonaro em 2018 e que não votaria nele agora em 2022. Então eu argumentei naquela época que os dois candidatos eles estavam meio que empatados em torno de 30%, ou seja, o Lula nem estava tão na frente assim. Eu argumentei que o Lula tinha mais voto cativo do que o Bolsonaro, que eu coloquei aqui em torno de 20%, que eu achava que era cativo, e o Bolsonaro como 15%. E eu falava, olha, tem vários nomes aí que estão circulando na terceira via e eu acho que eles têm alguns problemas. E dentre os nomes que eu falei de Moro, Ciro Gomes, Amoedo, Mandetta, Luciano Huck, tinha vários nomes. Eu falava o seguinte, olha, o Ciro Gomes é o cara que é menos centrista dentre esses candidatos. Ele seria um cara que eu colocaria mais à esquerda do que ao centro. Mas poderia ser o cara que representasse a terceira via, principalmente se outras candidaturas da terceira via não vingassem. Principalmente essas candidaturas muito pasteurizadas, como por exemplo os tucanos. Quando eu falo PSDB, eu não estou falando necessariamente do partido, eu estou falando de todo aquele jeitão tucano de ser. E eu falava, olha, existe a possibilidade de fracassar essas outras candidaturas e daí o Ciro Gomes chamar para si e falar o seguinte, olha, eu deixei vocês aí fazerem uma candidatura e não deu certo. O cara agora sou eu, porque agora vai ser ou Lula ou Bolsonaro, então eu vou ser seu cara. E na época eu via que o Ciro Gomes ele tinha bastante potencial e o que eu errei, uma das coisas que eu errei, não é bem essa aqui que eu vou falar agora, é que eu superestimei a habilidade política do Ciro Gomes. Eu acho que o Ciro Gomes está fazendo muita cagada. Eu achava que ele tinha tudo para fazer uma abordagem política muito inteligente do ponto de vista eleitoral e ele não está fazendo isso. Vou até gravar um vídeo falando de algumas dicas que eu quero dar para a candidatura do Ciro Gomes. Outro cara que eu comentei na época era a candidatura do Moro, que eu não via como sendo uma coisa tão provável assim. Não me parecia um cara que queria realmente disputar a presidência da República. Agora ele já é pré-candidato, ou seja, pelo menos ele está um pouquinho mais perto, mas eu ainda tenho uma certa dúvida se ele realmente vai sair candidato em 2022. Então, mais ou menos nessa época, eu criei aqui aquele esqueminha que eu tenho trabalhado com vocês, né, o diagrama que tem esquerda, direita, sistema, antissistema, que eu acho que isso aqui consegue explicar muito melhor o eleitorado brasileiro do que a gente ficar pensando numa única dimensão como esquerda e direita. Então, ao longo do ano, eu fui mudando um pouco essa minha concepção. Hoje em dia eu falaria que esse diagrama que eu criei, na verdade, ele é muito assimétrico. Ou seja, esse eixo aqui, que é o eixo do sistema e do antissistema, na verdade ele é muito mais compridinho do que esse outro eixo aqui da esquerda e da direita. Ou seja, a questão de ser sistema e antissistema ela é mais importante do que a questão de você ser de esquerda ou de direita no eleitorado brasileiro, tirando em bolhas muito intelectualizadas e muito engajadas, beleza? Daí eu colocava sempre aqui na região centrista, mas muito ao sistema, o PSDB. E isso daqui vai ajudar a gente a entender um pouquinho porque me parece tão mais fácil muitos votos do Lula migrarem para o Bolsonaro do que para outros candidatos limpinhos como o Dória. Perceba que o Lula, ele é um cara de esquerda, Bolsonaro um cara de direita, mas nesse modelinho
o Lula está muito mais perto do Bolsonaro e o Bolsonaro muito mais perto do Lula do que esses dois candidatos estariam do sistema representado pela Globo, pelos tucanos, pela Globo News. Então, eu acho que isso aqui foi uma das coisinhas que eu mudei ao longo do ano. Outra coisa que eu errei na época, e eu acho que isso aqui tá valendo bastante, é que eu acho que eu super estimei o antipetismo. O antipetismo, eu achava que ele era muito mais forte do que ele realmente é. Agora, quando a gente está vendo pesquisas onde o Lula está quase ganhando no primeiro turno, você consegue ver que o antipetismo não era tão forte assim. Eu não estou falando que não é uma força importante, eu só acho que ela não é tão forte quanto a gente, principalmente o pessoal de São Paulo, de outros centros urbanos, achavam que ela era. Beleza? Então, eu acho que o Ciro Gomes está fazendo muita cagada, o Moro também está fazendo muita cagada. Quando ele fez o discurso dele lá no Podemos, o primeiro discurso dele, eu achei o discurso dele muito bom. E engraçado, porque eu não esperava nada do Moro. Eu falei, caramba, o discurso do cara foi muito bom. Me parece que a pessoa que falou o discurso para ele fazer o discurso não é a mesma pessoa que está tocando a propaganda política dele. Então agora, na terceira via, a gente vai ter duas coisas muito importantes, que é o PDT do Ciro Gomes e o Podemos do Moro. E eu acho que aqui vai dar ruim, porque eu acho que esses dois partidos eles estão muito mais interessados em fazer bancada do que realmente fazer um projeto presidencial. Essa é a minha impressão. Eu acho que o Podemos é ainda mais claro sobre isso, mas o PDT eu acho que é a mesma coisa. Beleza? Então eu acho que os interesses desses partidos, dos caciques partidários, não estão totalmente alinhados com o Ciro Gomes e nem totalmente alinhados com o Sérgio Moro, no caso do Podemos. E eu acho que isso daqui pode dar muito problema e permitir com que o segundo turno em 2022 realmente seja entre Lula e Bolsonaro. Beleza? Então isso aqui é mais ou menos uma retrospectiva das coisas que eu fiz ao longo do ano, mais ou menos o que eu mudei. E eu vou mandar agora um abraço pro P-Bolas, que é um grupo da minha faculdade, né, na época que eu fazia economia, e um abraço para eles, que eles me servem como Conselho de Notáveis, que é um dos únicos lugares onde eu consigo conversar, falar coisas que eu penso que são polêmicas, aliás, não só eu falo coisas polêmicas lá, e não vira uma histeria coletiva. E é uma coisa que a gente tem que ter muito claro, porque isso daqui é uma coisa que está cada vez mais latente na sociedade. Você não pode falar o que você pensa. E a candidatura do Bolsonaro, a eleição do Bolsonaro, nutriu muito de um antissistema onde as pessoas sentiam que não podiam falar o que realmente pensam. E isso daqui está ainda mais forte hoje do que estava em 2018. Então toda a abordagem Globo News extremamente pasteurizadas, onde você tem uma tutela extremamente rígida do que você pode discutir, isso daqui é fadado ao fracasso. Por isso que eu falo, todo candidato de terceira via tem que vir aqui para baixo. Porque no antissistema é onde as coisas interessantes acontecem. Aqui na Globo News eu acho um saco e não sou só eu que acho isso. Então a Globo não entende o Brasil e a Globo é chata, não é interessante. Aqui o antissistema é muito mais interessante. Beleza? Então isso aqui são algumas coisinhas que eu gostaria de comentar com vocês. E é isso aí. Eu vou fazer um vídeo agora falando de algumas previsões para 2022. Provavelmente eu vou errar uma caralhada delas, mas é legal, né? Uma experiência bacana. Vou pedir para vocês também comentarem lá o que vocês acham que vai acontecer. E depois, daqui 1, 2, 3 anos, a gente vai dar uma olhada, dar risada e ver como todo mundo errou quase tudo. Beleza? É isso aí, um abraço, tchau, tchau.